Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 1º de junho de 2026. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente, vereador Walter Pinheiro Bispo, primeiro secretário, vereador Alberto Lopes Sanfelice, segunda secretária, vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Rodolfo do acampamento Miriam Farias. Agradeço ao público que nos assiste pelas redes sociais, agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Em especial, agradeço a presença da nossa secretária de Educação, senhorita Edileuza. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigo 162, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Ata número 1157/2026, da 8ª sessão ordinária do dia 18/5/2026, entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1157/2026, da 8ª sessão ordinária do dia 18/5/2026, aprovada em única discussão e única votação. Ata número 1158/2026, da 5ª sessão extraordinária, realizada no dia 18/5/2026, entra em única discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1158/2026, da 5ª sessão extraordinária do dia 18/5/2026, aprovada em única discussão e única votação. Ordem do dia, artigo 166 do Regimento Interno. Não notificou para mim, não. Notificou? Indicação de número 069/2026, de autoria Roger Rodrigues Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de São Novalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, providencie a colocação dos mictórios nos banheiros do balneário municipal. Justificativa: a presente indicação atende a uma necessidade dos nossos munícipes, reforçando e complementando os termos da indicação de número 009/2025, que solicita a construção de banheiros próximos aos trailers e os quiosques da margem oposta à instalação de bebedouros de água gelada na orla. A estrutura atual do balneário municipal conta com apenas 2 vasos sanitários, o que é insuficiente para a demanda e gera grandes filas e transtornos aos usuários. A recolocação dos mictórios otimizará o uso dos banheiros existentes e garantirá a higiene do local. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 19 de maio de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor.
Indicação de número 070/2026. Autoria, Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, providencie a instalação de um bebedouro de água gelada na Praça Matriz de nosso município. Justificativa: a presente indicação atende a um pedido urgente dos munícipes que frequentam a Praça Matriz, sendo um marco zero e o principal ponto de encontro da cidade. O local recebe diariamente famílias, idosos, crianças e trabalhadores, além de abrigar eventos religiosos e culturais. Atualmente, a Praça Matriz é o único espaço público central que ainda não foi contemplado com essa benfeitoria, enquanto outros pontos do município já receberam o equipamento com sucesso. Diante do exposto, resta plenamente retificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 19 de maio de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação de número 071/2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, promova a realização dos serviços de manutenção e reparo da iluminação pública da rua Rita Edileuza dos Santos, na Vila Nova, mais especificamente nas proximidades do estabelecimento Shalom Bike. Justificativa: atualmente, o trecho próximo a Shalom Bike encontra-se escuras devido a lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento, gerando enorme sensação de insegurança e aumentando o risco de acidentes e ações criminosas no período noturno. A manutenção rápida da iluminação pública nesse local é fundamental para restabelecer a segurança e garantir a tranquilidade e dignidade dos cidadãos. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 19 de maio de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Projeto de lei de número 006/2026, de 21 de maio de 2026. Dispõe sobre: cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, estabelece plano de carreira, altera os artigos da Lei Complementar de número 019, de 29 de dezembro de 2009 e dá outras providências. Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1, Disposições Preliminares. Artigo 1. Esta Lei Complementar altera os dispositivos da Lei Complementar de número 019/2009 e institui o plano de carreira dos cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, em atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a regra do concurso público. Artigo 2º. O plano de carreira que se trata esta lei complementar fundamenta-se na valorização das funções públicas com observância de 1. Escolaridade e titulação. 2. Complexidade e responsabilidade das atribuições. 3. Avaliação de desempenho. 4. Tempo de efetivo exercício. 5. Disponibilidade orçamentária nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º. Para os fins desta lei complementar, consideram-se: 1. A carreira, conjunto de classes e níveis que estruturam a evolução remuneratória e funcional do cargo. 2. Nível, progressão por titulação, promoção vertical. 3. A classe, progressão por tempo e desempenho, promoção horizontal. 4. Avaliação de desempenho, processo periódico para aferição de resultados, competências e conduta funcional. Capítulo 2.
da estrutura do quadro e dos cargos efetivos de suporte pedagógico. Seção 1, alteração dos artigos 59, 60, 62, 68 e 112 da CL de número 019/2009. Artigo 4º. Fica acrescido o item 2A ao inciso 1º do artigo 59 da Lei Complementar de número 019 de 29 de dezembro de 2009, com a seguinte redação: o artigo 19, abre aspas, pontinhos, fecha, inciso 1º, idem, 2A, fica criado os cargos de provimento efetivo, provido por meio de concurso público de provas e títulos descritos no anexo 2º da lei, sendo A, diretor, B, vice-diretor, C, coordenador pedagógico. Artigo 5º. Fica alterada a redação do inciso 3º do artigo 59 da Lei Complementar de número 019 de 29 de dezembro de 2009, que passará a vigorar com a seguinte redação: inciso 3º. As funções de que trata o item 2 e 2A do inciso 1º serão exercidas em regime de 40 horas semanais, mediante gratificação, enquanto pendurar o exercício da função, pressupondo dedicação exclusiva ao cargo de origem designado e ficando expressamente vedada a acumulação de duas funções com 2 cargos de professor, ainda que legalmente acumuláveis. Artigo 6. O artigo 60 da Lei Complementar de número 19/2009 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 60. O secretário municipal de educação, agente político de livre nomeação, e as funções efetivas e gratificadas de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico constituem postos de trabalho exercidos respectivamente em unidades escolares, escolas e creches, na Secretaria Municipal de Educação. Artigo 7º. O artigo 62 da Lei Complementar de número 19/2009 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 62. Os ocupantes das funções gratificadas previstas no item 2 e os cargos efetivos previstos no item 2A, ambos do inciso 1º do artigo 59, destinados às atividades de ensino de suporte pedagógico direto, atuarão conforme as suas respectivas habilitações nos diferentes níveis e modalidades de ensino que integram o Sistema Municipal de Ensino. Artigo 8º. O artigo 68 da Lei Complementar de número 19/2009 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 68. A nomeação para os cargos pertencentes ao quadro do Magistério Público Municipal far-se-á exclusivamente: 1. Em caráter efetivo, para os cargos de série de classe de docentes da carreira do magistério. 2. Em caráter efetivo, para os cargos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico previstos no item 2A do inciso 1º do artigo 59. 3. Por designação para função gratificadas, quando previstas em lei, mediante procedimento eleitoral interno, observado o interesse público e vedado provimento derivado. Artigo 9. Fica alterada a redação do artigo 112-A da Lei Complementar de número 19/2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 112-A. O exercício dos cargos efetivos e as funções gratificadas de diretor de escola, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico ficará sujeito à avaliação periódica de desempenho a ser realizada semestralmente pela Secretaria Municipal de Educação com participação do Conselho da Escola. Artigo 10º. Fica acrescido o artigo 112-B com a seguinte redação: artigo 112. O exercício dos cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador são reservados aos integrantes da carreira do magistério com no mínimo de 3 anos de docência. Artigo 11.
11º, fica acrescido o anexo 2 e alterado o anexo 4 da Lei Complementar de número 19/2009, passa a vigorar de acordo com a redação dos anexos 1 e 2 desta Lei Complementar. Aqui já começa o plano de carreira, tá? Então, acho que não, aqui já começa o plano de carreira. Justificativa. O presente projeto de lei complementar de 06/2006 visa alterar os dispositivos da lei complementar de número 019, de 29 de dezembro de 2009, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Santa Catarina, a fim de adequar a legislação municipal e necessidade de criação dos cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico efetivo. Anteriormente, nós criamos os cargos gratificados a serem promovidos mediante eleição. Contudo, a eleição não foi frutífera para todos os cargos. Isso decorre devido ao cúmulo remunerado de 3 cargos, 2 de professor e um gratificado do diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico. Mesmo que o servidor se afaste de um dos cargos de professor, ele continua a ser remunerado por ele, e sendo assim, devolve apenas a compatibilidade de horário e não de um acúmulo remunerado. Essa situação não encontrará uma solução caso seja mantida essa situação de coisas. Sendo assim, optamos por manter os candidatos que forem eleitos e criar os cargos efetivos, realizar o concurso para promover os restantes. Quando vencer o prazo dos candidatos eleitos, nós revogamos esse método e chamamos novos concursados. Tudo isso em cumprimento da decisão preferida nos autos da ação direta de institucionalidade de número 316.32.39.2025.8.26.0000, julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na referida ação, foi declarada a inconstitucionalidade dos cargos em comissão de diretor de escola, vice-diretor, coordenador pedagógico e supervisor de educação, previstos na legislação municipal. Portanto, a aprovação deste projeto se faz imprescindível para harmonizar a legislação municipal com a Constituição Federal e com a decisão do Tribunal de Justiça, garantindo segurança jurídica e eficiência na gestão da educação pública municipal. Solicito ainda que o mesmo seja apreciado em caráter de emergência. Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 006/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, estabelece plano de carreira, altera os artigos da Lei Complementar número 019, de 29 de dezembro de 2009, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 006/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, entra em primeira discussão. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres vereadores, público que nos assiste. Especialmente hoje nós temos aqui a secretária municipal de educação, a senhora Edileuza, que antes de começar a reunião esclareceu algumas dúvidas nossas sobre o projeto.
E é de praxe a gente comentar um pouco aqui para quem está em casa, saber do que nós estamos apreciando e votando. Nada é mais que uma regularização que a gestão está fazendo na educação, e eu vejo um projeto de grande valia pelo fato que, para quem está em casa entender um pouco, se muda o prefeito e o prefeito ele nomeia novos diretores, antigamente seria assim, né? E a educação acaba sendo atingida por isso, porque não tem uma continuidade, né? No andar da carruagem, né? Da escola, da educação. Então, agora, com este projeto que vem do Executivo, vão ser criados os cargos aqui. O prefeito vai chamar o concurso público para esses 7 cargos, né? As pessoas que se enquadrarem nas atribuições que a lei fala, elas poderão, qualquer pessoa, concorrer a esse cargo, né? E assim assumir seus postos, né? Então, mudou-se o prefeito, ele pode agora trocar somente o secretário. O secretário ainda é o cargo de nomeação, cargo político. Só que o andar da educação ele vai continuar, pelo fato que vai ser concursado, né? Então, eu vejo este projeto que é uma grande evolução na educação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Projeto de Lei Complementar número 006/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, continua em primeira discussão. Eu vou dar um adendo também aqui. São 7 vagas para 4 denominações, conforme enviado o projeto pelo Poder Executivo Municipal. Serão 2 cargos de diretor, 1 cargo de vice-diretor, 3 cargos de coordenador pedagógico PEB 1 e 1 cargo de coordenador pedagógico PEB 2. Nós tínhamos, às vezes as pessoas vão se perguntar, mas por que teve aquela votação? Como explicado aqui na justificativa enviada pelo Poder Executivo Municipal, houve alguns parâmetros que a Justiça, ao entender que a forma das pessoas que ali foram as votadas para assumir esses cargos de diretor, vice-diretor e coordenadores, não estava dentro do que o Estatuto dizia, vamos falar assim. Então, para que não tivéssemos perca de tempo, porque teria que se fazer nova eleição e foi uma coisa que não deu certo, e atendendo a decisão do Tribunal de Justiça, ou seja, teve um órgão superior que, ao analisar, orientou o município que a realização de concurso público seria a forma mais eficiente para que sanasse de vez esse déficit que a gente está vivendo nesse momento na nossa educação ali, principalmente na Monteiro Lobato. Para que todos entendam, lá na creche, a eleição aconteceu, foi criado lá, foi votado e teve uma equipe que passou, a diretor, coordenador, que continuarão nos seus cargos no período que foi
estabelecido na eleição, que são de 2 anos. Então, após esse período de 2 anos, possivelmente será feito novo concurso público para suprir também essa necessidade lá da nossa creche municipal. Então, como o vereador Alberto mencionou antes, ele mencionou antes aqui, a gente que está aqui há muito tempo sabe que a nossa educação ela vem crescendo ano a ano. Parabenizo todas as pessoas que passaram durante essa gestão, tiveram lá sua contribuição nesse sucesso dos últimos anos que tem sido a nossa educação municipal. Parabenizo todas que passaram e vejo também como necessário essa realização desse concurso, justamente para a gente não ter, nessa questão de cargo político, quando você acaba trocando uma equipe toda de uma educação, você acaba prejudicando a educação do município como um todo. Não que são pessoas que não são preparadas, de forma nenhuma, mas por estarem antenados à engrenagem que já vem acontecendo, por estarem atendendo às demandas e às necessidades, a gente entende que quando tem essa quebra nesse período de trabalho de sucesso, o município perde muito quando é a troca de prefeito, no caso, porque nem sempre permanece a mesma equipe. Então isso já é de muito tempo. Com o concurso público, não. Aqui, espero eu, pelas regras estabelecidas aqui, que obviamente serão pessoas especializadas, que estarão aptas a assumir esses tão importantes cargos, que não são só um, no nosso município, e que dê uma continuidade a esse grande trabalho que a gente realizou aqui nos últimos, vou dizer, os 4 anos, pegando o Chicão e Paco, e mais esses quase 2 anos aí de gestão do Paco, onde fomos destaque em vários segmentos. Então, parabenizo também a gestão pública, na pessoa do prefeito Paco, da sua equipe, porque em diálogo ele nos mostrou ser um caráter de urgência, para que nós possamos regulamentar isso o quanto antes, e aqui estamos atendendo essa solicitação, a pedido também da nossa secretária de Educação, senhorita Edileuza Rocha. Estamos aqui apreciando e tenho certeza que isso aqui é para o bem comum da nossa população. Em geral, eu falo população porque é lá que vai ser o nosso futuro, né? Tanto na Escola Monteiro, quanto daqui 2 anos, as pessoas serão convocadas para creche, quando vencer esse período de 2 anos aí. Projeto de Lei Complementar número 006/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, estabelece plano de carreira, altera os artigos da Lei Complementar número 019, de 29 de dezembro de 2009, e dá outras providências. De primeira discussão, a mesma passa para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar número 006/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Comunico e convoco os senhores vereadores e vereadoras presentes para participar de uma sessão extraordinária
a ser realizada dentro de instantes após a palavra livre, onde na oportunidade estaremos apreciando em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei complementar número 006/2026, de autoria do prefeito municipal e da outras providências. Não havendo mais matéria, encontra-se aberta a palavra livre. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeça Branca. Boa noite, senhor presidente, aos demais nobres vereadores, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente, eu saúdo nossa secretária de Educação, Edileuza, e parabenizo por todo o profissionalismo e dedicação que a gente já tem visto mesmo em pouco tempo. Eu não poderia deixar também de iniciar o meu pronunciamento sem falar do sucesso que foi o segundo torneio de futebol KRS, onde nós podemos proporcionar nesse domingo uma tarde de muito futebol, tanto para os nossos jovens quanto para aquelas pessoas que lá estiveram nos prestigiando. Além que o objetivo principal foi muito alcançado, que foi a arrecadação de alimentos, onde podemos arrecadar muitos alimentos que serão encaminhados à Pastoral Social, ao NATO, que faz um trabalho excepcional aqui no nosso município e vai poder ajudar muitas famílias. É importante também não deixar de lembrar de todos os nossos apoiadores, patrocinadores, aqueles que nos ajudaram a fazer esse evento tão importante no nosso município. Então eu começo aqui agradecendo ao secretário de Esporte da ABE, o Cleitinho da KRS, que é um parceiro em todas as ações em prol da população, em prol do povo. Nós já temos projetos e parcerias aí em Festa das Crianças, eventos culturais e principalmente na área de esporte também. Agradeço também a toda a Câmara Municipal, em especial a vereadora Dina da Vila, o Leandro Mendes, que foi um parceiro também excepcional, o Posto Fórmula 1, Posto Estradão, Nova Opção e BMC Materiais para Construção, o Clovinhos das Máquinas, Nato Modas, Juninho da Farmácia, Supermercados Medeiros, Marquioto, Papelaria Cardoso, Sementes Califórnia e a Starf Mídia, que abrilhantou e nos ajudou na mídia do evento tão importante. E também não poderia deixar de agradecer a toda a equipe que lá esteve, se dedicaram e ajudaram para que tudo corresse bem e nós pudéssemos proporcionar um domingo tão importante a esses jovens que tanto gostam de futebol e do esporte. Queria também falar e pedir apoio aos colegas vereadores sobre um projeto muito importante do CDHU, que é o programa Nova Ação para a reavaliação de parcelas dos imóveis do CDHU. Eu acho que os colegas acompanharam, que Teodoro, eu vou até citar aqui o nome do prefeito, Juninho Poceiro, foi até São Paulo, até a CDHU, e conseguiu trazer um mutirão para o seu município, para que essas parcelas sejam reavaliadas e adequadas nos salários reais das pessoas. Isso é muito importante. Então, muitos munícipes me pediram para que eu levasse essa sugestão ao nosso prefeito, e eu venho aqui pedir ao prefeito Paco que ele possa ter um olhar quanto a isso, trazer esse mutirão para cá, para que seja reavaliada essas parcelas dos nossos munícipes. Muitos deles reclamam que ficou alto, o valor da parcela, e muitos têm dificuldade de pagar. Então isso é muito importante, eu peço apoio dos colegas nessa indicação ao prefeito Paco, para que ele possa ter esse olhar de trazer esse mutirão de reavaliação das parcelas focadas na renda presumida dessas famílias. Queria também falar sobre um problema sério, que eu acredito também que todos os vereadores aqui estão sendo também indagados, que é a questão do lixão, desse lixão ali próximo ao cemitério. Muitos moradores têm me ligado sistematicamente reclamando da fumaça, principalmente no horário noturno, com o horário de descanso das famílias, que praticamente fica insuportável estar nas suas casas.
Tempos atrás, fiz uma indicação ao prefeito Paco, solicitando que seja fechado aquele espaço, cercado, colocado uma portaria ali, e principalmente seja colocado câmeras, porque nós sabemos que a maioria daqueles incêndios são criminosos, trazendo problemas à saúde das pessoas e também ao meio ambiente. Então, venho aqui mais uma vez reforçar esse pedido ao prefeito Paco, para cercar aquele espaço, colocar segurança e câmeras, para que a gente possamos pegar esses criminosos, né, e fazê-los pagar no rigor da lei, que é muito importante. Queria também aqui falar sobre os banheiros, né, que é um tema que eu venho recorrente, trabalhando desde o início do mandato. Fiz uma indicação e venho reforçar essa indicação da importância de se fazer mais banheiros no balneário. Nós temos conhecimento, não é novidade para ninguém. O projeto audacioso que o prefeito tem naquele espaço, que já nos prometeu, não só a nós, a nossa população, a construção de mais banheiros. Porém, no banheiro que lá se encontra, nós tivemos uma piora. Porque na parte masculina, onde existiam mictórios, foram retirados os mictórios. Então, as condições hoje de uso daquele banheiro estão insalubres. Eu tenho certeza que o prefeito nunca entrou naquele banheiro, porque se ele entrar lá, ele vai perceber que para nós, homens, não tem condições de usar. Nós temos 2 vasos sanitários lá, então você imagina um grande número de pessoas usando aquilo ali para urinar e para defecar. Fica impróprio, não tem como. Então, a colocação dos mictórios é fundamental, prefeito Paco. Então, eu venho aqui pedir a você, a gente tem paciência, sabe que vai sair os banheiros, mas que até esses banheiros fiquem prontos, vamos dar uma atenção para o que a gente tem, vamos recolocar os mictórios, que é muito importante, é o anseio e pedido da população. Ontem, eu também promovi, juntamente com a KRS, juntamente com o Cleitinho, um evento lá no balneário, onde muitas das pessoas que estavam lá me questionaram sobre esse problema. Então, dá uma atenção para esse problema aí, para a nossa população, que isso de fato é muito importante. E também, para finalizar aqui a minha fala, queria agradecer ao apoio de todos os colegas, né? Nós tivemos esse final de semana esses trabalhos, tanto na parte cultural do show, quanto na parte do futebol, do esporte, e o apoio de todos é sempre muito importante, né? Inclusive, o filho do vereador Walter foi campeão lá no futebol. Então é muito legal você ver os nossos jovens ali jogando futebol, praticando esporte e além de tudo, ainda poder ajudar quem mais precisa. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. Deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez a todos os colegas vereadores. Obrigado, vereador Roger. Comentar aqui um pouquinho também. Eu quero parabenizar o vereador Roger junto com o Cleiton pela realização do evento. Eu até peço desculpas que eu não consegui passar lá porque eu acabei chegando aqui à noite e tinha terminado já as entregas no domingo. Mas eu sei que foi um sucesso. Parabéns mais uma vez por essa determinação. E sempre está acreditando aí no esporte do município. Você e o nosso amigo irmão Cleito, filho da nossa nobre vereadora Dina, um grande amigo. Parabéns mais uma vez aí. Falar aqui sobre a Feira da Lua, né? Foi um sucesso. Acho que eu vi lá a grande maioria de vocês. E parabenizar os feirantes. Claro que dessa vez vieram até mais preparados ali com as suas mercadorias e seus estoques, mas principalmente também a população, porque o feirante sem o povo para comprar, para consumir, né? Então uma coisa levou o sucesso da outra. Então parabéns população, mais uma vez por ter acreditado nesse projeto. Projeto esse em parceria com o Sebrae. Quero parabenizar aqui também o prefeito Paco, primeira-dama Laila, chefe de gabinete Natanailson, também a Fátima, responsável pelo Sebrae, que sempre está ali à frente, e foi um grande sucesso, recorde de público novamente, muito bom mesmo, ver ali muitas famílias, e prestigiando, contribuindo, gastando. O vereador Walter saiu até torto, tanta sacola que estava na mão, e é isso mesmo, contribuir, né, Valtinho? Isso é bom demais.
A população e os feirantes agradecem. Eu também levei um pouco de cada do que pude para minha casa. O local ficou legal. Claro, teve alguns ali que comentou até que não tinha ficado muito bom, que tinha ficado apertado, mas ficou típico de feira. Cara de feira. Quem frequenta a feira em Prudente lá sabe que é até mais apertado do que foi ali. Feira livre, o calor humano ele é muito bom. Então foi muito bacana, foi muito bem escolhido o local. Não é que vai deixar de ser na represa, mas acho que enquanto o clima não tiver propício, né, não tiver calor, fica difícil de ir com uma criança num frio à beira do balneário. Então ali ficou aconchegante, ficou quentinho, ninguém nem passou frio. Foi bom demais. Parabenizar também ali o Vitão, que teve lá o dia inteiro da Eletrônica Power, fazendo as instalações até a noite. Era quase 3 horas da manhã, fora que ele foi tirar as coisas, me mandando mensagem. Então, Vitão, continua nessa pegada aí, meu irmão. Obrigado por contribuir bastante aí com o nosso município nesses eventos. Hoje eu pude perceber, estava fazendo a instalação, eu acompanhei também na parte da manhã com o chefe de gabinete Natanailson, lá no prolongamento da avenida, lá onde o vereador Alberto mora, a instalação dos postes e das lâmpadas. Lá dos postes já estavam, das lâmpadas e dos braços e das lâmpadas de LED no prolongamento da avenida. Vão ser instalados ainda mais alguns postes até o final do prolongamento, e aquilo ali vai ficar muito bom. Já está com a pista de caminhada, né? E com a iluminação da avenida. Então seria bacana a gente já começar a pensar também, fazer esse prolongamento aqui sentido Teodoro Sampaio, iluminado, uma parte da saída da cidade, da mesma forma sentido Estrela do Norte, porque até traz mais segurança nas entradas da cidade. O pessoal principalmente o perigo com relação a gado, que fica muito próximo ali. Então, iluminado traz mais segurança para os usuários. Falar em usuários, queria pedir um apelo, aqui não deu tempo de colocar em pauta como indicação e nem requerimento, mas eu gostaria até de pedir aqui aos nobres edis, quem pudesse, a gente poder se reunir com o prefeito Alberto, junto com o nosso prefeito Paco, de Estrela do Norte, para a gente buscar uma alternativa rápida, urgente e eficiente para a pintura do asfalto que liga Sandovalina à Estrela do Norte. Não vê nada. Nós estamos tendo acidentes nesse trajeto. Ontem, inclusive, tivemos um, graças a Deus, que nossos amigos não se machucaram. Mas isso, no estado que está a rodovia lá, você, principalmente quando cruza outro carro, você não consegue ver onde é a pista, onde não é, porque não tem sinalização nenhuma no chão lá dessa rodovia, nem central e nem nos cantos do acostamento. Então a gente precisa se unir rapidamente com o prefeito, com toda a equipe. Não sei se a nossa máquina vai ser suficiente para fazer isso, a nossa máquina de pintura. Se não, vamos buscar licitação, dispensa, um município faz uma parte, o outro a outra, mas vamos fazer junto, em conjunto, para sair o quanto antes essa via aí, para trazer mais segurança aos usuários desse trecho. Para finalizar, falar da nossa quermesse do padroeiro de Santo Antônio, que será realizada no próximo final de semana, dia 5, 6 e 7, sexta, sábado e domingo. Teremos lá nossa tradicional quermesse de Santo Antônio, que já faz parte do calendário turístico do município. Então a gente tem o apoio do município, da prefeitura. Agradecer mais uma vez aí o prefeito Paco, o que nos ajuda muito na parte estrutural. Então, muito obrigado, prefeito, chefe de gabinete, que sempre também se preocupa em estar lá indo e nos ajudando também na organização, na parte física, parte estrutural. Muito obrigado, prefeitura, muito obrigado, prefeito.
e todos os colaboradores que contribuem, eletricista, o Neguinho com a sua equipe, o pessoal que vai fazer a limpeza, a Goga com a sua equipe, o Didi, todo mundo, Paulo Couto, que sempre está ali a posto para abrir, fechar na hora que precisa, está sempre de prontidão. Então, toda a Prefeitura Municipal com seus colaboradores, o Clovinho também, sempre destina a equipe para nos auxiliar e nos ajudar. Então, obrigado, Prefeitura como um todo, obrigado, Prefeito Paco. A população agradece. Então, reforço aí, quermesse nesse final de semana, convido você, toda a sua família, toda a região, a vir prestigiar e participar desse grande evento. Nós teremos R$19 mil em prêmios em dinheiro. Serão 2 noites com show com a banda Dona Benta, uma banda muito boa, sexta e sábado. No domingo teremos a orquestra de viola de Mirante do Paranapanema. Será servido almoço, e durante o almoço, o vereador Alberto, em parceria lá com o município, conseguiu que eles viessem sem custo nenhum. Então, eu convido todos a participarem e prestigiarem, que vai ser muito bacana esse momento aí também dessa orquestra. E vai ter o leilão de gado de forma virtual, mas terá o leilão. Quem puder participar presente, vai ter um telão lá exposto, as barracas típicas, nossas barracas tradicionais, estarão todas lá. Teremos no domingo uma novidade com o nosso amigo Charles, vai estar lá assando vários assados. Charles que participa do evento do Fernando Sorocaba, né? Muito bacana, sempre vejo, on fire, né? On fire, muito legal, ele e o Vinícius Padovan. R$5, o almoço é muito barato, hein, gente? R$5, apenas R$5. E o bingo, para as 3 noites, cartela apenas R$30. É muito barato, para você estar concorrendo a R$19 mil em prêmio. Então, comprem cartelas, vendem cartela para os seus parentes que não puderem vir, vocês vão conferir as cartelas para eles. E vai ser bacana, vão lá prestigiar com todos os seus familiares. Quero aqui agradecer a presença da Polícia Militar na nossa Câmara, do Sargento Azevedo e do Soldado Tadeu. Muito obrigado à Polícia Militar por manter a ordem, por estar sempre presente no nosso município. Parabenizar mais uma vez, sempre, pela efetividade, pelo compromisso na atividade delegada com o nosso município, que é um sucesso, trouxe mais tranquilidade, mais paz para os nossos cidadãos. Então, muito obrigado, Polícia Militar, mais uma vez ao Sargento Azevedo e ao Soldado Tadeu, pela presença na nossa Câmara Municipal, trazendo a ordem e a segurança a todos. Conforme eu disse, dentro de instantes, iremos participar da sessão extraordinária. Sobre a proteção de Deus, agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante a sessão. Agradeço ao público que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço aos nobres vereadores que estiveram aqui neste trabalho dia de hoje, nesta noite de hoje. Agradeço à senhora secretária da Educação, Edileuza Rocha, pela presença. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 1º de junho de 2026. Uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus.